E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de petrografia. Eu sou o professor Robson e essa é a videoaula número 5, onde iremos descrever uma rocha ígnea. Então o objetivo é descrever os principais critérios de uma rocha ígnea, seja do ponto de vista textural, classificação e nomenclatura. Então a nossa rocha 1, ela é identificada por essa imagem. À primeira vista, quando a gente olha uma rocha, a gente normalmente identifica fases coloridas diferentes. Dessa maneira eu consigo enxergar aqui uma tonalidade mais creme, mais expressivo, com cristais mais maiores, quando você compara aqui com o tamanho dessa moeda. Você vai ter uma porção mais esbranquiçada, principalmente em volta ali de algum dos seus cristais de cor creme, ou então alguns cristais mais retinhos, euédricos. Você vai ter uma massa acinzentada, preenchendo espaços, daqui a pouco a gente vai identificar qual é ela. E a gente vai ter uma mais escura, que é esses pontos pretos ao longo da nossa amostra. Então a gente vai descrever agora um pouco sobre os principais critérios dessa rocha 1. Vamos lá. Então nessa nossa rocha 1, relembrando aqueles critérios texturais que eu apresentei para vocês. Então se eu fosse falar sobre o grau de cristalinidade dessa rocha, que seria as fases minerais, como é que elas estão desenvolvidas. Eu poderia classificar ela como uma holocristalina, já que basicamente ela toda é composta por minerais, cristais. Em relação à granulação, apesar da moeda estar ocultada aqui, vejam a barra de escala. Essa barra branca ela corresponde a 2 centímetros. Então, quando você traz esses 2 centímetros, você vai comparar o tamanho dos cristais com essa barrinha. Então, se eu for dar uma olhada geral nessa minha rocha, percebam que você possui cristais menores, principalmente essas porções acinzentadas, essas porções mais pretas, e você vai ter cristais mais expressivos que chegam a aproximadamente cerca de 2 centímetros. Então, como ela tem cristais nessa faixa de 5 a 2 centímetros, você vai ter uma rocha grossa. Depois a gente entra em grau de visibilidade dos cristais. Olhando para essa rocha, eu consigo identificar todas as fases minerais correspondentes. Essa mais creme, a esbranquiçada, a cinza, a preta. Então, eu poderia dizer que os cristais eles estão visíveis a olho nu. E eu poderia ir além e dizer que, quando comparasse esses tamanhos dos cristais, há uma certa discrepância. Esse cristal de cor creme, ele possui tamanhos maiores quando comparado aos cristais que estão à sua volta. Então isso configura uma classificação chamada INEC granular, que seriam tamanhos diferentes. Eu poderia também incorporar essa nomenclatura porfirítica. Por quê? Porque você vai ter um tamanho bem expressivo de cristais dentro de uma matriz homogênea com granulometria inferior, certo? Então aqui nós teríamos uma rocha INEC granular, a porfirítica. Em relação à forma geométrica do cristal, apesar de eu conseguir enxergar as faces dos cristais, principalmente em algumas fases, algum desses cristais mais creme, eu possuo alguns contatos meio ameboides, que eu não consigo ter tanta distinção. Então, por isso que ela é classificada como hipidiomórfica. Em relação à classificação, professor, como é que eu posso classificar essa rocha? Como a gente já distinguiu os cristais a olho nu, do desenvolvimento desses cristais, não poderia dizer sem sombra de dúvidas que o ambiente de formação dessa rocha é um ambiente plutônico. Em relação à granulação, que é um pouco semelhante ao que a gente determina na textura, porém aqui a gente consegue ver as faixas granulométricas como um todo da rocha. Então aqui ela é englobada como uma rocha grossa, com cristais variando de 5 milímetros a 2 centímetros. Em relação ao índice de cor, como vocês lembram, ele é representado principalmente pelo teor da quantidade de materiais máficos. E olhando por cima aqui essa nossa rocha, os pontos máficos eles correspondem a menos de 15%, que é esses pontos pretos. Então, como eles têm menos de 15% de máfico, a gente pode considerar como uma rocha leucocrática. E em relação ao QAP, de uma olhada geral, podemos identificar que essa rocha ela é constituída principalmente de feldspato alcalino, como vocês podem ver a distribuição dessa rocha.
Plagioclaso razoavelmente, já que ele fica restrito a algumas porções. Quartzo, ele é bem expressivo, esse cinzentado. E biotita também com cerca de 10%. Então perceba que aqui você tem 4 fases principais. E para plotar no QAP, a gente precisa reduzir para 3. E para isso, como é que a gente faz? Vamos fazer o rebatimento. Então, como é que a gente faz o rebatimento? Aqui a nossa rocha ela possui 20% de quartzo, 10% de plagioclásio e 60% de feldspato alcalino, desconsiderando os 10% da biotita. Então, esses três minerais principais vão corresponder a 90% da minha rocha. Então, agora a gente vai transformar esses 90% em 100%. Como é que a gente faz isso? Fazendo um rebatimento. Então, aqui a gente faz um quadradinho especificando: o meu quartzo possui 20%. Então, fazendo aquela regra de 3, como mostrei na aula anterior, 90%, que corresponde ao somatório desses três principais minerais, vão corresponder a 100%, enquanto que 20% de quartzo vai corresponder aqui a X. Desculpem aqui esse zero. Então, você vai ter X, quando você isolar, vai ser 20 vezes 100 dividido por 90. Fazendo essa conta, nós teremos cerca de 22,2% de quartzo. Já em relação ao plagioclaso, que são 10%, então 90% corresponde a 100, assim como 10% corresponde a X. 10 vezes 100 dividido por 90 vai dar esse valor de 11,1%. E por fim a gente tem o feldspato alcalino, onde 90% vai corresponder a 100 e 60% vai corresponder a X que a gente vai calcular. 60 vezes 100 dividido por 90 vai dar 66,7. Logo, fazendo o somatório desses três materiais rebatidos, do Q, P e do feldspato alcalino, a gente vai ter 100%. Aqui a gente traz o diagrama de rochas plutônicas para plotar, onde você vai ter os vértices Q e o A e o P. Primeiro a gente plota o quartzo. Como eu falei, o quartzo tem cerca de 22,2%. Como vocês podem ver aqui na graduação do triângulo, aqui nós temos o de 20%, então 22% seriam duas linhas acima. Não se esquecer, quanto mais próximo do vértice, maior o valor. Então aqui nós temos uma reta correspondendo a 22% de quartzo. Vamos agora para o plagioclaso, que seria 11,1%. Então, como 11,1% está bem distante, vejam aqui, ó, tem aqui o 10, então cerca de uma linhazinha a mais corresponde a esse 11%. E por fim a gente entra com 66,7% de feldspato alcalino, como vocês podem ver aqui no triângulo, ó, bem próximo ao vértice do A. Então, quando você tem essas três retas, esse ponto vai representar a minha rocha. Então, aquela rocha que a gente acabou de descrever, ela trata-se de um cieno-granito, ou uma rocha também que cai nesse campo do 3A, ok? E agora a gente entra na segunda rocha. Então veja que aqui a grande diferença quando comparada com a rocha 1 é o tamanho dos cristais e a quantidade dos feldspatos alcalinos. Para se basear, vocês têm aqui uma moeda de 5 cents. Como vocês podem perceber, vamos fazer um destaque aqui agora. Vamos fazer os critérios texturais. Então, em relação aos critérios texturais, o grau de cristalinidade. Eu consigo sim ver todos os cristais a olho nu. Então, ela é o que? Holocristalina. Quando eu falo olho nu, pessoal, pode ser a vista desarmada. Quando eu falo desarmada, é sem auxílio de uma lupa. E mesmo quando você consegue identificar todos os cristais com auxílio de uma lupa, ela ainda continua sendo holocristalina. Em relação à granulação, então mais uma vez comparando lá a nossa barrinha de escala. Percebam que essa barrinha de escala tem cerca de 2 centímetros. E os cristais eles são bem pequenos, você não tem cristais tão expressivos. Você tem algumas massas esbranquiçadas, uns pontos pretos que geralmente formam um aglomerado de cristais. Porém, de uma forma como um todo, eu poderia dizer que esses cristais eles passam de 2 a 5 milímetros. Então, a granulação média. Em relação ao grau de visibilidade, a diferença de tamanho das fases minerais, como vocês podem perceber, há uma certa homogeneidade. Então, os tamanhos dos cristais eles são semelhantes, tanto para essa parte branca quanto essa parte preta. Você tem um equilíbrio entre esses principais tamanhos de fases. Então, eu poderia dizer que trata-se de uma rocha equigranular. Equi, que é semelhante.
E em relação à forma geométrica, a mesma coisa que aconteceu na rocha anterior. Apesar de eu ter cristais com faces bem definidas, eu possuo muitas faces irregulares. Então você tem faces regulares e irregulares, logo hipidiomórfica. Em relação à classificação, professor, o que a gente pode destacar? Então, primeiro, o ambiente de formação é plutônico, já que todos os minerais eles são distinguíveis a olho nu e não possuem vidro vulcânico. E em relação à granulação, então é bem semelhante ao que a gente determinou na textura, que está errado, certo, pessoal? É uma granulação média, já que os cristais eles variam de até 5 milímetros, entre 2 e 5 milímetros. Em relação ao índice de cor, então percebam que aqui a nossa rocha ela já é. Em relação ao índice de cor, então a nossa rocha ela não poderia leucocrática, aqui também está errado, pessoal. Ela é mesocrática, porque você possui uma quantidade de máfico acima de 30%. Eu acho que tem uma cerca de uns 30% de máfico aqui. Em relação ao QAP, a gente tem o feldspato alcalino, que não possui nenhum cristal identificado, então 0%. Plagioclado, cerca de 50%. O quartzo, 15%, que são esses materiais mais acinzentados. E a biotita, que são os pontos pretos, então são 35%. Quando a gente vem plotar, então a gente traz justamente esses valores de quartzo e plagioclado e exclui o valor de biotita, porque ele não entra no diagrama QAP. E o somatório geral, percebo que dá 65%. Então, quando a gente rebate 10%, aí a gente bota 65 corresponde a 100, assim como 15 corresponde a X. Logo, quando fizer o recálculo, o quartzo vai corresponder a 23%. O plagioclásio, que corresponde a 50%. Então, 50%, né, dentro dos 65% corresponde a 77%, fazendo aquela mesma regra de rebatimento que eu falei para vocês. E o feldspato alcalino, que aqui é 0. Então, se a gente for colocar o 0 na jogada, 0 vezes 100 é 0, dividido por 65 é 0, certo? Então, não vai ter representação do feldspato alcalino. Quando a gente for fazer a plotagem no diagrama QAP, a primeira coisa é jogando o quartzo, que é cerca de 23%. Então, veja aqui ó, a linha do 23%. A linha do plagioclaso, que tem cerca de 77%, está bem próximo do vértice do P. E o feldspato alcalino, que é 0. Então, vai ser na aresta oposta do A. Então, quando fizer a interseção, ó, perceba que o nosso ponto vai cair aqui nesse campo dos tonalitos. Depois a gente entra na terceira rocha, que é essa rocha aqui, mais avermelhada, com alguns pontos identificados aqui como o vermelho, que vai ser o nosso feldspato alcalino. Esses pontos cinza e o preto. Então, se a gente for fazer os critérios texturais, essa rocha ela possui essa massa todinha avermelhada, ela é cinza e vidro vulcânico, pessoal. Então, ela é uma rocha hipocristalina, porque além de possuir alguns cristais identificados, você possui a boa parte dela é uma matriz vítrea. Em relação à granulação, então eu poderia dizer que são cristais que possuem tamanhos inferiores a 2 milímetros, quando compara aqui essa escala. A média com cristais variando de 2 a 5 milímetros, porém predomina principalmente a granulação fina. Em relação ao grau de visibilidade, apesar de ser identificado alguns materiais dentro dessa matriz vítrea, em sua maioria ela é vítrea, então poderia dizer que ela é vitrofírica. Forma geométrica, nenhum dos cristais aqui eles representam faces bem definidas, então poderia dizer que ela é xenomórfica. E em relação à classificação, professor? Então, como eu falei para vocês, por possuir vidro vulcânico, então ela é vulcânica. A granulação, uma rocha de granulação média com cristais entre 1 a 5 milímetros. Índice de cor. Então, perceba que você tem bem pouco máfico, né? Que são esses pontos pretos aqui, que são as biotitas. Então, a nossa rocha ela vai possuir menos de 5% de biotita, de rocha de material máfico. Logo, ela vai ser leucocrática. Como ela possui bem pouco desses máficos, ele recebe o termo hololeucocrática. Em relação ao QAP, quando a gente vem fazer a distribuição aqui dessa na minha rocha, eu tenho que o feldspato alcalino representado pelos esses grãos mais avermelhados, eles correspondem a 35%. O plagioclásio
tenho 0% nessa minha rocha. Quartzo, que são esses pontos mais acinzentados, 10%. Biotita, 5%. E a maioria dessa minha rocha é composta por vidro vulcânico, que aí vai corresponder a 50%. Logo, a gente vai fazer o rebatimento. E quando a gente faz isso, o quartzo corresponde a 10, o feldspato alcalino a 35, então somatório 45. Quando a gente vai fazer a distribuição, faz aquela mesma regra que eu falei para vocês. Quartzo 10%, então 45 corresponde a 100 e 10 vai corresponder a quanto? Quando fizer os cálculos, 22,3%. Plagioclaso 0, então vai ser 0% no rebatimento. Já o feldspato alcalino, 45% corresponde a 100, 35 vai corresponder a quanto em x? Então x vai ser igual a 35 vezes 100 dividido por 45, logo vai ser 77,7. Então quando a gente for fazer o rebatimento, vamos lá, primeira coisa, quartzo, então linha do 22,3%. Depois a gente vem o plagioclaso, 0, então veja que está na aresta oposta ao P. E por fim o feldspato alcalino, 77,7. Então nessa interseção vai dar a nossa rocha, que no caso aqui é um álcali feldspato riolito, ok, pessoal? Então, pessoal, eu creio que tenha sido isso. Fizemos 3 exemplos, considerando a classificação das rochas ígneas, plutônicas e uma vulcânica. Porém, eu vou passar algumas atividades que vocês podem utilizar o aplicativo. Lembrando que não exclui essa parte de caracterização textural e de classificação das rochas. No mais, não deixem de consultar. Um grande abraço e valeu!